O que faz com que as pessoas paguem pelo seu trabalho? Como fazer com aquelas pessoas que só querem os atendimentos ou o terapeuta que cobra mais barato? Por que que sempre que você tenta falar o valor do seu trabalho, eles podem te pedir algo mais barato? Ou talvez quando você passa o valor do seu atendimento, a pessoa some, não te dá mais notícia e não marca atendimento. Como mudar isso? Como resolver isso na prática? Eu vou falar aqui de 4 coisas que você pode começar a alinhar agora em você, porque a gente não vai falar só de atitudes em si, mas de também como eu preciso agir e o que eu preciso fazer para mudar a minha mentalidade para então mudar este cenário. Então vem comigo que a gente vai falar de coisas bem interessantes nesse vídeo de hoje. E olha só, antes de eu falar das 4 coisas que eu anotei aqui para não esquecer, já se inscreve nesse canal, dá o seu joinha para a gente poder propagar essa mensagem para mais terapeutas que precisam dessa ajuda e também esclarecer algumas dúvidas relacionadas a isso. Bora lá então! Olha só, primeira coisa essencial, eu até coloquei 4 coisas, mas vou começar de trás para frente. Porque uma coisa essencial que a gente precisa entender é que a questão toda é o valor que você gera que faz com que as pessoas te paguem. Essa é uma das primeiras premissas básicas aqui para a gente começar a ressignificar essa questão de preço e de valor, tá? Porque assim, o preço é o que você vai trocar com a pessoa, né? É o que ela vai te pagar monetariamente falando, ou seja, ela vai te dar dinheiro em troca de algum serviço, certo? Quando a gente tá falando de valor, a gente tá falando de algo mais. Ou seja, o que realmente vai gerar ou trazer valor para aquela pessoa. Que tipo de riqueza você vai gerar para a vida daquela pessoa? Porque quando você sabe criar uma abordagem que mostra para o cliente o valor que o seu trabalho tem, as coisas mudam completamente. A grande questão é que as pessoas querem o mais barato porque elas vão te comparar com o que existe no mercado. Se elas não entendem o seu trabalho direito, se elas não sabem como é o seu trabalho, de uma forma em que elas entendam o benefício do trabalho para elas, porque não se iluda, gente, as pessoas quando buscam um serviço ou um produto, ou quando elas querem comprar algo, elas estão buscando um profissional, elas estão querendo saber como que aquele profissional pode ajudar elas. Esse é o ponto. Então você ficar falando sobre a técnica que você vai aplicar, o que você vai fazer especificamente, não é o que interessa para elas. O que interessa para as pessoas é entender como que esse terapeuta, esse profissional pode resolver o meu problema, a minha dor. É isso que as pessoas querem saber de você. E quando você cria uma abordagem, que eu ensino muito bem no Top Terapeuta a fazer isso, de uma maneira que você consegue encantar o seu cliente e já despertar o interesse dele pelo seu trabalho, quando você diz o preço não é mais uma objeção, porque a pessoa entendeu os benefícios do seu trabalho, entendeu como você verdadeiramente vai ajudar ela a resolver as suas dores e então você consegue ter muito mais resultado quando você cria essa abordagem. É bem mais certo que a pessoa vá marcar um atendimento com você depois de ela entender de uma forma um pouco mais interessante, essa é bem a expressão, como que o seu trabalho funciona. Então, primeiro, faça uma lista de como é o seu trabalho. Por que uma pessoa deveria consultar com você e não com o terapeuta que atende lá na outra clínica, no outro espaço? Qual é o seu diferencial? O que você tem para dar para esse cliente que ninguém tem? Mas eu não sei, Kátia, pelo amor de Deus, o que eu faço? Vai descobrir um formato, uma ideia, vai estudar, vai buscar em livros, vai buscar em cursos, sei lá o que você vai fazer. Mas você tem que colocar no seu atendimento esse algo mais, esse algo que gere valor. Ou você, terapeuta, tem que começar a enxergar o valor que o seu trabalho tem, que talvez nem você esteja enxergando o valor que o seu trabalho tem. E o quanto o seu trabalho ajuda verdadeiramente as pessoas. E esse é o primeiro passo essencial, é você botar no papel. No meu caso, o que eu via que era benefício? O que eu via que no meu atendimento era diferente do que as pessoas viam por aí? Porque eu comecei atendendo principalmente com radiestesia e reiki, gente. Eu não tinha mais nada, só isso. Radiestesia e reiki. Eu não tinha nenhuma outra técnica de atendimento. E aí depois eu fui estudando a fitoenergética, que foi incrementando também no meu atendimento e foram, por muito tempo, meus carros-chefes de trabalho. Mas o que eu fiz? Todos os terapeutas de reiki que eu ia, o que eles faziam? Eles aplicavam reiki e tchau e benção. Não tinha conversa, não tinha uma conexão, não tinha nada disso. Era chegar, receber reiki e ir embora. Era
assim que os profissionais faziam naquela época, lá em 2004, 2005, quando eu comecei. E aí eu lembro que quando eu fui no meu terapeuta, no Bruno Gimenez, a primeira vez, ele foi diferente do que eu já tinha visto. Porque primeiro ele conversou comigo, primeiro ele quis entender a minha história, ele quis ver como é que eu tava me sentindo ou o que tava acontecendo, para depois ele fazer uma meditação com reiki. Aí já tinha duas coisas diferentes. Antes de fazer o reiki, ele fazia uma meditação, uma mentalização. E tinha a conversa inicial. E aí eu comecei a observar isso. Quando eu comecei a atender, eu comecei a pensar, o que mais além disso eu posso oferecer para o meu cliente? E aí eu comecei a fazer como ele fazia. Primeiro eu conversava com o meu cliente, tinha toda uma abordagem para eu fazer inicial, com perguntas específicas. Depois eu fazia alguma dinâmica, alguma prática, algum exercício, alguma coisa que tinha a ver com o que a gente estava conversando e que eu sabia que ia ajudar aquela pessoa. Algo que fosse mais breve, porque normalmente essa conversa da primeira consulta lá é mais longa. E se a conversa tivesse fluído, a pessoa já tivesse despertado em muitas coisas, eu nem fazia prática nenhuma, já ia direto para energização. E aí eu usava radiestesia e usava reiki no meu atendimento. Depois eu usava alguns elementos da fitoenergética também. E aí, depois da energização, eu explicava brevemente para a pessoa como que estava a energia dela, como que eu tinha percebido os pontos principais, que são os chakras, né? O que eu percebi que estava em desequilíbrio, o que não. Uma conversa rápida também para dar fazer um debriefing ali com ela de como ela estava se sentindo. E aí depois eu ainda tinha preparado um manual do consultante, que era como é que eu vou dizer? Não era um polígrafo, não era um PDF, não era... Eram algumas dicas que eu imprimia bonitinho, tá? Não era uma impressão meia boca e nem xerox. Era uma impressão feita em impressora bem bonita, bem organizada, com algumas dicas legais. Botava na pastinha que eu tinha do espaço, bonitinho, personalizado, e entregava pra pessoa com dicas de coisas que ela podia fazer no dia a dia dela. E além disso, eu ainda dava algum presente. E eu lembro que logo, como eu fiz o curso de fitoenergética, então eu montava os tratamentos fitoenergéticos ou eu dava uma essência de fitoenergético, um floralzinho, pra pessoa levar junto com ela, como se fosse um reiki de bolso pra ela continuar o tratamento dela pós-atendimento comigo. Então tudo isso eu fui listando. Quando a pessoa me ligava ou entrava em contato pra saber do meu atendimento, eu falava com ela de uma forma que eu primeiro queria entender qual é a maior dor dela e por que ela estava me procurando. Depois de entender a maior dor dela, eu mostrava que o meu trabalho era a solução que ela precisava. E aí eu falava, olha, meu trabalho consiste em fazer uma conversa inicial, eu quero entender a tua história, eu quero entender quem você é, pra gente compreender e também eu conseguir te ajudar de uma forma mais efetiva. Depois a gente vai fazer uma energização, talvez uma dinâmica, alguma coisa que se encaixe, senão a gente vai fazer uma energização para que eu possa trabalhar no seu campo energético, liberar bloqueios energéticos e te ajudar para que você se sinta melhor, mais leve, mais feliz. E então no final eu ainda tenho alguns presentinhos para te dar. Basicamente, gente, eu não falava, Olha, eu vou te aplicar um reiki. O reiki é uma técnica japonesa de imposição de mãos. não, eu não falava isso, porque as pessoas em geral não querem saber o que você vai fazer com ela especificamente, a não ser que ela te pergunte, mas é raro isso acontecer. Quando elas te ligam, elas vieram por indicação, elas viram alguma postagem sua ou ficaram sabendo de você e elas querem saber como funciona, quanto custa. Então, gere esse valor, sabe? Crie essa proposta de valor antes de dizer o preço, que aí as pessoas não vão achar caro. Elas vão entender que até tá muito barato para o que elas veem por aí, sabe? Então, mostre esse diferencial. Fale do seu diferencial. Mostre para as pessoas que você não é um terapeuta qualquer, você é um profissional qualificado para ajudar ela, tá? Segundo ponto essencial, segunda coisa essencial aqui. Saiba que, olha a importância do que eu vou te dizer agora. Anota essa frase, coloca na testa, faz sei lá o que com essa frase, tá? Olha só, vender não é tirar dinheiro das pessoas, gente. Quando você vende, quando você oferece o seu trabalho, você não está tirando o dinheiro das pessoas, você está dando algo para elas e elas estão te recompensando por isso. Então, acaba com essa crença limitante que vender é ruim, que oferecer é ruim, que você está tirando o dinheiro das pessoas. Isto não é verdade, porque isso é crença que as religiões colocaram na nossa cabeça, que oferecer, que vender é coisa do capeta. Isso não é verdade, gente. Vender, oferecer é dar algo de valor para alguém e este alguém vai me retribuir o que ela recebeu. Portanto, pense que quando você oferece, você está dando algo de valor, você está gerando riqueza na vida das pessoas. É isso que você está fazendo como terapeuta. Você não está tirando nada de ninguém. Ninguém está perdendo com você. As pessoas
pessoa só tem a ganhar com você. Olha a importância do que eu te falei. Anota essa frase e anda com ela no seu bolso, na testa, num papel de parede do computador, na geladeira, porque eu vejo que terapeuta tem preconceito com isso, sim. Ele tem medo de vender porque ele acha que ele tá tirando algo de alguém. E na verdade isso não é real. Combinado? Terceira coisa essencial. Você, terapeuta, também tem que ver se você não é igual a esse cliente que só quer o mais barato. Você também tem que criar uma mentalidade de enxergar as coisas de valor. Porque isso já aconteceu comigo. Eu também era lá atrás aquela pessoa que sempre comprava o mais barato, sempre buscava o mais barato, sempre enchia o saco com desconto. Não é que a gente não tem que pedir desconto. Eu acho que se a oportunidade tá ali, a gente tem que tentar. Mas a grande questão é que às vezes a gente é o cliente que só quer o mais barato também. Quando você vai num profissional, quando você vai comprar alguma coisa, você também não fica catando o mais barato? Você também não é daquelas pessoas que fica, dane-se o valor, eu quero mais barato? Ou você enxerga valor nas coisas e você paga mais caro se você enxergou valor naquela coisa que você quer, no profissional que você procurou? Eu hoje, gente, eu vou numa nutricionista já há anos, que não é das mais baratas, ela não tem convênio, é tudo particular. Mas pergunta se eu quero trocar de nutricionista. Porque pra mim, o trabalho dela tem tanto valor. Imagina, eu tenho problema de unhas fracas, né? É uma das coisas que me levou pra nutrição também, pra fazer acompanhamento nutricional. Todas as vezes que eu vou lá, ela sempre pensa em alguma solução pras minhas unhas diferente. Ela me explica. Essa semana ela me deu uma aula que eu fui lá e ela ficou me explicando sobre essa questão, que provavelmente a circulação não chega tão bem na ponta dos dedos, aí eu não consigo levar os nutrientes necessários. Nossa, ela ficou acho que uma meia hora me explicando algumas coisas que ela anda pesquisando sobre o meu caso. Ou seja, ela tem esse olhar, entendeu? É um exemplo só, tem tantos outros que eu poderia ficar horas aqui falando só disso pra vocês. Mas pense naquele profissional que você paga o valor que for pra ir lá. Não importa se é um pouco mais caro, mas você vai porque você sabe que aquela pessoa vai contribuir com a sua vida. E é assim que você tem que se ver como terapeuta. E você tem que começar a perceber se você não é o cliente chato dos outros que fica pedindo mais barato. Porque se você age assim, você vai atrair um público assim. De novo, eu não estou dizendo que você não pode pedir desconto, mas você não pode ser chato com isso. Você não pode ser inconveniente com isso. Porque se você é assim, você vai atrair público assim. Aí não adianta reclamar. Porque você tá nessa frequência, você tá nessa vibração, você tá nessa sintonia, certo? E a quarta coisa muito importante nesse processo todo é a sua paixão pelo que você faz. Porque eu já caí muitas vezes na armadilha de ficar fazendo porque tem que fazer. E aí eu perdi o brilho no olho, eu perdi a paixão por aquilo, ou eu tava um pouco frustrada com algum resultado que não deu certo, com alguma ação que não deu certo, e eu murcho, e aí desanda tudo, gente. Então assim, por mais que você tenha percalços, por mais que uma ação sua não dê certo, por mais que às vezes não esteja tudo assim com maravilhas do mundo, porque vai acontecer em alguns períodos, em alguns dias, você tem que passar por algumas mudanças internas e as coisas não vão ir tão bem. Mas de novo pense, nutra, sinta, se revigore com essa proposta de amar e ter paixão pelo que você faz. Porque isso vai fazer você magneticamente mostrar para as pessoas que essa paixão tem valor. Entende onde eu quero chegar com esse bate-papo? É você atribuir coisas em você como profissional, você como terapeuta, você sendo quem você é, mostrando que você é um profissional de valor. Então, quando as pessoas me questionam, Kátia, mas eu devo usar o meu perfil pessoal, mas eu devo misturar as coisas, não é que você vai misturar, mas você vai mostrar o valor da pessoa que você é antes de ela comprar o terapeuta. Nossa, ficou até bonita essa frase, viu, Douglas? Nós podemos usar isso nas nossas postagens lá. Você vai mostrar a pessoa que você é antes de mostrar o terapeuta que você é para as pessoas. Isso vai fazer a diferença. Porque não adianta eu querer mostrar que eu sou um profissional muito lindinho, bonitinho, engomadinho, mas na vida as coisas não vão bem, eu não vou bem, eu não tenho paixão em servir, eu faço porque tem que fazer, eu tô ali, mas eu tô tão preocupado com outras coisas que eu não tô dando energia, eu não tô colocando amor naquilo que eu faço. E as pessoas sentem isso de longe e elas não vão te pagar por conta disso. Elas vão correr, elas não vão querer saber de uma pessoa que tá carregando um monte de peso nas costas e que não tem amor por ela, não tem amor, não se importa, não tá ali de coração aberto para oferecer o melhor. As pessoas não são tolas, elas veem isso, gente. E eu já passei por fases, como eu disse antes, eu não sou perfeita, eu também estou neste processo junto com vocês, tá? Estou caminhando cada vez melhor para essas mudanças todas. Eu vejo que, assim, mentalidade eu mudei drasticamente. Eu sou uma pessoa que, sim, eu gosto das coisas que têm valor, eu pago se precisar. Porque quando eu vejo valor e eu quero aquilo, o recurso vem. Agora, se eu fico reclamando e achando que tem que ser mais barato, que para mim não dá, eu tranco as oportunidades e as possibilidades, ou ao menos de elas chegarem
até mim. Então fique atento a isso, tá? Essa questão de mentalidade é uma coisa essencial neste processo para que o cliente te pague o valor que você aplique e para que ele veja valor no trabalho que você exerce. Beleza, gente? Nossa, esse vídeo foi demais, hein? Guarda esse link para você ver mais vezes, compartilha ele com outras pessoas, que eu sei que tem um monte de gente que precisa saber disso. Inclusive, ele serve para qualquer profissional liberal que não vê valor no seu trabalho, não só terapeuta, né? Então, se você lembrar de alguém, já manda esse link aí nos seus grupos ou para alguém que você sentiu que precisa saber mais sobre isso. Combinado? E de novo, se você ainda não se inscreveu, se inscreve e dá o seu joinha se você curtiu aí esse conteúdo, porque eu curti fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!